e deferidos de sustentação oral. Vamos a eles, como de praxe, invertendo a ordem dos trabalhos para a liberação dos senhores advogados. Iniciamos com o item 10, conselheira Cristiana de Castro Moraes, apregou o doutor Fernando Jamal Macu, que representa a Prefeitura de Mombuca na oportunidade. Bom dia, doutor Fernando. Sempre uma honra receber Vossa Excelência nessa tribuna. Conselheira Cristiana de Castro Moraes, com a palavra para o relatório. Inicialmente, quero cumprimentar o doutor Fernando Jamal e farei uma síntese do relatório. Aqui examina-se um pedido de reexame interposto pela Prefeitura Municipal de Mombuca, em face de um parecer desfavorável emitido pela primeira Câmara contra as contas do exercício de 2015. Eu relembro que a rejeição dos demonstrativos em primeira instância se deu pelo desequilíbrio fiscal, causado pelos déficits de execução orçamentária de 2,19%, e pelo resultado financeiro negativo de R$ 1.699.255,58, resultado financeiro esse que corresponde a 43 dias da receita corrente líquida. Assessoria técnica, chefia TJ e MPC, todos opinaram pela manutenção do parecer desfavorável. A recorrente obteve vista dos autos e o processo foi retirado de pauta da sessão do dia 12 de setembro. É uma síntese do relatório. Palavra da defesa pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Renato Martins Costa, excelentíssima senhora relatora, doutora Cristiana de Castro Moraes, excelentíssimos senhores conselheiros, senhor secretário diretor-geral, doutor Sérgio Siqueira Rossi, senhor representante do Ministério Público de Contas, e a todos que acompanham essa sessão, o meu bom dia. Quero registrar inicialmente que é sempre uma honra poder ocupar esta tribuna. E, analisando os autos das contas de 2015 da Prefeitura de Mombuca, nota-se que, após a apresentação da defesa, os autos tramitaram pelos órgãos técnicos opinativos desta Corte. A assessoria técnica jurídica e sua chefia, as folhas 194 a 199, e a Secretaria Diretoria-Geral, as folhas 239 a 243 dos autos, pronunciaram-se expressamente pela emissão do parecer favorável à aprovação às contas. No entanto, a Igreja Primeira Câmara, em sessão de 17 de outubro de 2017, emitiu o parecer desfavorável, como ressaltou a eminente conselheira relatora, doutora Cristiane, principalmente diante das questões atinentes ao contexto orçamentário e financeiro, razão pela qual nos deteremos nessa sustentação a rechaçá-los. E, nesse sentido, não podemos deixar de mencionar que o déficit orçamentário apurado na instrução dos autos representaria menos de 10 dias de arrecadação, o que, segundo a jurisprudência dessa Egrégia Corte, pode ser aceito, tendo em vista que não compromete as gestões futuras, como de fato não comprometeu, pois já no último relatório das contas de 2017, nos autos do TC 6447, 989 e 16, já se verifica que a Prefeitura de Mombuca trabalha num superávit orçamentário de 9,28%. Há ainda uma série de contas examinadas no âmbito desta Corte, com déficit de execução orçamentária superiores ao aqui analisado, e receberam o parecer favorável. A exemplo dos TCs 1057-02611 da Prefeitura de Araçatuba, com déficit de 2,47%, 1148-02611 da Prefeitura de Juquiá, com déficit de 4,44%, 1314-02611 da Prefeitura de São José dos Campos, com déficit de 5,62%, dentre outros julgados. Não obstante, vale registrar também que a mera apresentação contábil das peças do exercício não reflete as nuances necessárias à melhor análise técnica dos seus resultados. Na realidade, o pretenso déficit orçamentário e financeiro e, consequentemente, o índice de indisponibilidade para o pagamento das dívidas de curto prazo limitaram-se apenas aos demonstrativos contábeis e não às finanças municipais como um todo. A situação retratada nas peças contábeis e tidas como resultados negativos não guardam nenhuma relação com excesso de gastos ou desequilíbrio das contas públicas. Ao contrário, o que se viu nas peças contábeis foi o cumprimento das normas e procedimentos que regem os atos de gestão,
principalmente aqueles atinentes aos convênios estaduais e federais. Explicando melhor, para obter os recursos estaduais e federais, foi necessário o empenhamento de todos os valores. Todavia, ao final de 2015, os mesmos fizeram parte do resultado orçamentário e financeiro, sem que a sua respectiva receita tivesse ingressado nos cofres da municipalidade. A instrução dos autos levou em consideração todos os empenhos feitos em 2015, independentemente de remanescerem ao final do exercício como processados e não processados. Registro que há decisões desse egrégio tribunal relevando resultados orçamentário e financeiro negativos, excluindo o valor dos restos a pagar não processados da análise dos cálculos, a exemplo dos TCs 2501-02610, 2578-02610, 1584-02613, 2527-02616, dentre outros julgados. Entendemos que tal entendimento poderia ser aplicado no caso versado nesses autos, pois em 31 de dezembro de 2015, a Prefeitura de Mombuca possuía 2.039.000 de restos a pagar não processados, formados em boa parte por convênios e contratos de repasses estaduais e federais. Esse montante é bem superior ao déficit financeiro registrado no período, de 1.699.000, e também eliminaria o déficit orçamentário de 396.000. Da mesma forma, em relação à suposta ausência de liquidez imediata, esta nada mais é do que um reflexo do déficit orçamentário e financeiro, o qual, como acabamos de explanar, se desconsideradas as despesas não liquidadas, não ocorreria. Logo, excluindo os restos a pagar não processados, tal invariavelmente causaria um efeito em cascata, não só no resultado orçamentário e financeiro, mas também no que tange ao índice de liquidez imediata, tal como reconhecido pela própria assessoria técnica jurídica e sua chefia, dentro da sua especialidade financeira, na manifestação a que mencionei no início dessa sustentação. Portanto, não se verifica aqui a gravidade suficiente para ensejar a emissão do parecer desfavorável. Outro ponto consignado no voto, que é em relação às alterações orçamentárias supostamente excessivas, vale consignar que a parcela correspondente a 26,85% dessas alterações foram submetidas à aprovação legislativa e efetivadas através de regular aprovação de leis municipais específicas, promulgadas especialmente com vista à abertura de créditos adicionais. Reduzindo esse montante do valor total dos créditos adicionais abertos, verifica-se que o percentual de alterações importou apenas e tão somente em 6,25% da despesa inicialmente prevista, ficando, portanto, abaixo do limite consignado na lei orçamentária, que foi de 8%, abaixo do limite máximo recomendado por essa Corte, que é de 10%, e muito abaixo do limite encontrado do percentual encontrado na instrução dos autos, que também constou no voto, que foi de 33,10%. Entendemos, portanto, não ser o caso de emitir o parecer desfavorável às contas, tendo em vista que esses resultados apresentados não causaram o desequilíbrio fiscal. E, por fim, eu gostaria de ressaltar que a Prefeitura Municipal de Mombuca atendeu aqui a vários quesitos dos mais relevantes. Por exemplo, houve a regularidade no pagamento dos precatórios judiciais e requisitórios de pequena monta, a transferência à Câmara obedeceu ao limite previsto no artigo 29A da Constituição Federal, todos os encargos sociais foram devidamente recolhidos, a despesa com pessoal atingiu 47,77, mantendo-se abaixo do limite legal e prudencial. O município aplicou os recursos do ensino em percentuais superiores ao artigo 212 da Constituição Federal, também superou o mínimo obrigatório na aplicação dos recursos do Fundeb, com aplicação de mais de 60% na valorização do magistério, e, igualmente, foram cumpridas as disposições do parágrafo 1º do artigo 77 da DCT, com aplicação de 22,09% da receita de impostos nas ações e serviços públicos de saúde. E, por todo exposto, apelando ao sempre presente bom senso de vossas excelências, clamamos de forma derradeira para que se reconheça o equilíbrio dos resultados apresentados pela Prefeitura Municipal de Mombuca, na esteira das manifestações exaradas pela ATJ e sua chefia, as folhas 194 a 199, e SDG, as folhas 239 a 243, para que seja emitido parecer favorável à aprovação das contas e assim seja dado provimento ao pedido de reexame apresentado. Era o que tínhamos a expor nesta oportunidade, agradecendo mais uma vez a atenção dispensada. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fernando. O tribunal, mais uma vez, agradece a participação sempre importante de Vossa Excelência. Palavra da senhora relatora. Também cumprimento o doutor Fernando, a defesa aqui proferida,
E, senhor presidente, considerando os argumentos apresentados, eu gostaria de solicitar retirada de pauta com retorno ao gabinete para uma nova análise. Perfeitamente. A matéria retorna ao gabinete da senhora relatora, portanto. Próximo pedido de sustentação.